Cada cérebro é um cérebro. Então não tem como nenhuma pesquisa científica demonstrar que em 7 dias, ou 28, ou 34, ou 66, ou 128, você vai mudar. Agora, o que existe, inclusive agora eu também vou trazer uma novidade para vocês em primeira mão. Porque eu não tenho ainda nem o mockup em mãos, mas eu decidi que o nome do meu livro ia ser A Arte de Comandar. Só que eu percebi que dentro da arte de comandar, que eu estava me inspirando na arte da guerra, e aí eu traria vários aprendizados que eu tive, ia trazer quase como se fosse pílulas, como se fosse tokens, como eu chamo, ou chaves para você poder transformar a sua vida. Só que eu percebi que o principal realmente é a consistência. Inclusive vai estar na capa do livro dessa forma, separado. Consistência, para a pessoa entender que ela tem que ser consistente no que ela faz. Então aí chegando no segundo ponto do hábito. O que verdadeiramente funciona no hábito e que não tem como você justificar que são 28 dias. Eu até depois me lembra, antes da gente passar para o próximo, de eu explicar o porquê de 28 dias. Tem uma explicação. O que funciona, na verdade, é uma trilha neural. Então você tem que mudar essa trilha. Imagine que você tem, por exemplo, o Grand Canyon. Ou se alguém for aqui mais do sul do país, eu falo Grand Canyon porque, incrível que pareça, o brasileiro conhece mais o Grand Canyon do que os canyons aqui do Fortaleza ou Itaibezinho, aqui na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Mas se você conhece esse, pegue esse como observação. Vai demorar muito para você encher aquilo lá, pegar uma pá e começar a tampar um canyon daquele para você apagar aquela trilha neural, aquela fenda gigantesca que você criou durante muitos anos, que foi o hábito. Então o hábito nada mais é do que como se fosse, quando eu estou dando em treinamento, eu pego aqueles pincéis como é que chama? Pincéis da Pilot lá, ou tem um nome, pincel atômico, né? E eu começo a riscar. Então, no início é um risco, depois fica um monte, depois fica uma base densa, que é a tua sinapse neural cada vez acontecendo mais, e você criou uma trilha neural e você reforçou o comportamento. Inclusive, você falou do Wesley, o Wesley fala muito isso, sobre reforço de comportamento, ou reforço de feedback daquilo que você teve. Então, quando você vê, como é que se diz, experiências científicas, né, ou estudos científicos, seja com ratos, seja com apes, com macacos, com chimpanzés, sempre vai ser isso. Você vai ter um reforço de algo que você está fazendo, daí que vem as pesquisas que você falou do comportamento, ou você reforça o comportamento ou você reforça o feedback, ou esse feedback é positivo ou negativo. Então, dependendo do que você fez, aquilo vai reforçar o comportamento, seja ele a fuga da dor ou a busca pelo prazer. E aí é que vem o ponto de você criar a trilha, daí não é a trilha neural, né? Vamos chamar de um outro jeito para não confundir. De você criar essa condição de você sair do hábito e parar no vício. É que o negócio é tão automático que você acaba fazendo e nem percebe o porquê, né? Exatamente. E aí, isso que você tocou é justamente o ponto principal. Que por muitos anos, eu fiz inúmeras coisas que eu falava assim, cara, por que eu não me liberto disso aqui? E às vezes você não percebe. E daí a pessoa chega para você e fala, você já reparou que todo dia você pega essa caneca e daí você coloca um copo d'água e daí você senta aqui e você olha para aquela direção e tal coisa acontece? E aí a gente vai para o terceiro ponto do... deixa eu só finalizar a parte da consistência. A consistência, então, é o quê? É você fazer aquela coisa do mesmo jeito, no mesmo horário, na mesma condição, até que aquilo venha se tornar uma trilha reforçada, uma trilha neural reforçada, e que aí você passe a perceber que se tornou um hábito. Quanto tempo vai levar? Depende da tua biologia e depende também de você. Porque eu não sei se vocês lembram uma época que eu postava direto que o meu horário de botar o pé na pista de corrida era 5 horas da manhã. Eu me inspirei no Mike Tyson. Numa entrevista, o cara chegou para ele e falou, Mike, fala uma coisa para mim. É verdade que todos os dias você acorda às 6 horas da manhã para treinar? Ele falou, não, é mentira. Todos os dias às 6 horas eu já estou correndo. Eu tenho que acordar bem antes disso. E eu falei assim, eu vou testar isso, eu vou colocar isso como uma trilha de hábito. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, podia estar chuva, podia estar frio e tal. Eu às 5 horas da manhã eu estava correndo e ainda fazia um story para documentar que eu estava lá naquele horário. Não sei quanto tempo levou, mas chegou um momento que mais ou menos entre 4h13 e 4h17 eu já acordava
e eu tinha uma sequência certinha que eu fazia. Eu ia lá, colocava o café, até já ensinei isso em treinamento. Como aproveitar o tempo? Eu ia lá, colocava o café para passar, eu sabia que ia levar uns 6 minutos para passar um café. Aí eu voltava, tomava o banho enquanto o café estava passando. E ainda falei pro pessoal, se você quiser ainda fazer algo mais complexo para ganhar tempo, que os caras falam, não consigo tempo na agenda, você pode na hora chegar lá, colocar a roupa para lavar. Enquanto você faz todo esse processo, terminou de tomar o teu café, já fez um ciclo de lavagem, você já pode pegar e colocar ou o ciclo de passar, de secar, se você tiver uma secadora, ou então fazer alguma outra coisa.